Videoaula 5. Escolha incerta ótima. Núcleo de Economia e Finanças do Instituto de Matemática da UFMS. Aula 5. Escolha incerta ótima. Unidade 1. Utilidade esperada de von Neumann Morgenstern, VNM. 2. Teoria de carteira de Markowitz. 3. Carteira de mercado. 4. Escolha da carteira ótima. 5. Exemplo: investimento tecnológico. Utilidade esperada VNM, axioma 1. Racionalidade. Uma relação de preferência sobre um espaço de loterias L é racional se satisfaz o axioma da completude e o da transitividade. Uma relação de preferência sobre um espaço de loterias L é contínua se, para toda loteria L, L' e L duas linhas, existe um número alfa entre 0 e 1, tal que a loteria L'2 é equivalente à combinação linear entre a loteria L e a loteria L'. Independência. Uma relação de preferência sobre um espaço de loterias L é independente se, para toda loteria L, L' e L duas linhas, e para todo número alfa entre 0 e 1, a loteria L é pelo menos tão boa quanto a loteria L', se e somente se alfa vezes L mais 1 menos alfa vezes L duas linhas é pelo menos tão bom quanto alfa vezes L' mais 1 menos alfa vezes L duas linhas. Teorema 2. Seja uma relação de preferência sobre um espaço de loterias L. Se a relação de preferência é racional, contínua e independente, então existe uma função utilidade U de L em R, representando esse sistema de preferências, tal que, dadas duas loterias L e L', a loteria L é pelo menos tão boa quanto a loteria L', se e somente se a utilidade esperada de L é maior ou igual à utilidade esperada da loteria L'. Vamos a um exemplo. Função utilidade. O de y igual a raiz quadrada de 10y, onde y representa a renda, que é maior ou igual a zero. Considere um emprego de renda certa, onde a renda seria 40. Imagine 40 mil euros por mês ou 40 mil dólares por mês. E um emprego de renda incerta, em que o sujeito pode ganhar 30 com probabilidade meio ou 50 com probabilidade meio. Calculemos a utilidade do emprego com renda certa. A utilidade do emprego com renda certa é U de y0 igual raiz quadrada de 10y0. O y0 é 40. Colocando 40 na fórmula, teremos que a utilidade de 40 é a raiz quadrada de 400, que resulta em uma utilidade 20. Vamos à utilidade esperada, no caso da renda incerta. A utilidade esperada para a renda incerta é a utilidade de U de Y, onde U de Y1 vezes P1 mais U de Y2 vezes P2. Então, a utilidade dos resultados Y1 e Y2 igual raiz quadrada de 10y1 vezes meio mais raiz quadrada de 10y2 vezes meio. Então, a utilidade dos resultados 33 e 44 igual raiz quadrada de 10y vezes meio mais raiz quadrada de 10y vezes meio. O resultado é 19,8. Observe que a utilidade do emprego com renda certa é 20, que é maior do que a utilidade do emprego com renda incerta, que é 19,8. Então, o emprego com renda certa é uma alternativa melhor que o emprego com renda incerta.
Utilidade esperada do retorno e do desvio padrão. Dado um nível de renda Y0, a utilidade do retorno é dada por V de R igual U de 1 mais R vezes Y0 menos U de Y0. V de R, portanto, igual U' de Y0 vezes Y0 vezes R mais metade de U duas linhas Y0 vezes Y0 ao quadrado vezes R ao quadrado mais sigma de R3. Se a função U for de classe C2, pegando R no intervalo entre menos epsilon e epsilon e tomando um epsilon suficientemente pequeno, se aproximando de zero, temos que V de R igual U' de Y0 vezes Y0 vezes R mais metade de U duas linhas de Y0 vezes Y0 ao quadrado vezes R ao quadrado. Aplicando-se o operador esperança matemática, segue a utilidade do retorno e do desvio padrão igual metade de U duas linhas Y0 vezes Y0 ao quadrado vezes R ao quadrado mais metade de U duas linhas de Y0 vezes Y0 ao quadrado, sigma ao quadrado, mais U' de Y0 vezes Y0 vezes R. Perfil de risco. Aversão ao risco. Observe a curva abaixo. Essa curva é do tipo convexa. Isso significa que, se o retorno esperado for igual ao retorno certo, então nós teremos que a utilidade esperada fica menor do que a utilidade certa. Ou seja, a utilidade esperada é menor do que a utilidade certa. A incerteza destrói valor. Observe que a segunda derivada desta curva é negativa. Isso caracteriza a aversão ao risco. Neutralidade ao risco. Observa a próxima curva. Ela é em linha reta. Ou seja, a segunda derivada é nula, é zero. A incerteza, portanto, não afeta o valor. Dado um valor incerto igual a um valor certo, a esperança da utilidade fica o mesmo valor da utilidade certa. Então, utilidade esperada igual a utilidade certa. O próximo perfil de risco é o amor ao risco. Observe a curva abaixo. Ela tem segunda derivada positiva. Nesse caso, a incerteza cria valor. Então, se tivermos um valor esperado igual a um valor certo, a utilidade esperada ela vai ser maior do que a utilidade certa. Nessas circunstâncias, o investidor seria amante do risco. Maximização da utilidade esperada. Aquele exemplo da aula 1, referente à dúvida inquietante. Aqui nós tiramos essa dúvida. A utilidade da renda é U de Y igual Y elevado a meio, ou seja, raiz quadrada dessa renda. A primeira derivada é metade de Y elevado a menos meio. A segunda derivada é menos 0,25 elevado a menos 1,5. Observe que é negativa, caracterizando aversão ao risco. A renda incerta 1 era 1.600 com probabilidade 50%, 4.900 com probabilidade 50%. A renda incerta 2 é 2.900 com probabilidade 50%, 3.600 com probabilidade 50%. Tínhamos que a renda esperada, nos dois casos, era igual, a mesma, 3.250. Mas as utilidades esperadas eram distintas. A utilidade esperada do caso da renda 1 era 55 e a utilidade esperada da renda 2 era 56,9. E nós já havíamos determinado que a melhor alternativa era Y2. Observe os desvios padrões dessas duas rendas. Da renda 1, o desvio padrão é 1.650 e da renda 2, o desvio padrão é 350.
Vamos estabelecer uma utilidade esperada em função do retorno esperado e do desvio padrão. Utilizando a fórmula anterior, nós vamos concluir que a utilidade, maximização da utilidade esperada. Exemplo, aquele exemplo da aula 1, a dúvida inquietante, que aqui respondemos. Para uma renda Y0, a utilidade esperada do retorno e do desvio padrão é metade da segunda derivada de Y0 vezes o Y0 ao quadrado vezes R ao quadrado, mais metade da segunda derivada do Y0 vezes o Y0 ao quadrado vezes sigma ao quadrado, mais a derivada primeira de Y0 vezes Y0 vezes o retorno. U de R e sigma fica então igual a menos 0,125 Y0 elevado a meio vezes R ao quadrado menos 0,125 Y0 elevado a meio vezes sigma ao quadrado mais meio vezes Y0 elevado a meio vezes R. Pondo Y0 igual a 3.250, R igual a 0, sigma 1 igual a 0,5077 e sigma 2 igual a 0,1077, obtemos que as utilidades esperadas são menos 1,8 e menos 0,08. Adicionando 57, que é a utilidade da renda 3.250, obtemos as utilidades esperadas das rendas 55,2 para Y1 e 56,9 para Y2. Como o investidor é avesso ao risco, sendo Y1 mais arriscada, observe que o desvio padrão de 1 é maior que o desvio padrão de 2, a destruição de valor é maior, 1,8 contra 0,08, ocasionando uma utilidade esperada menor, de 55,2. Portanto, o desvio padrão sendo maior na opção 1, ele destrói mais valor do que o desvio padrão pequeno da opção 2. E por isso a opção 2 era melhor, embora as rendas esperadas fossem as mesmas. Isso responde à dúvida inquietante daquela aula 1.